Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje trataremos sobre inteligência artificial. O interessante é que é mais conhecida como AI, da sigla ou do nome em inglês e não em português. Então, veremos no vídeo de hoje o que é a inteligência artificial, como surgiu, áreas de estudo, aplicações, vantagens e o futuro do AI. Então, a criação, o que é AI? Né? É a criação de inteligência artificial através de softwares. Né? É uma área que pesquisa dispositivos computacionais para realizar atividades pertinentes aos seres humanos. Né? Então, a ideia é que os sistemas pensem, ajam, exatamente como os seres humanos. Então, o que complica um pouquinho a definição de AI é que fica muito difícil a gente definir o que é uma coisa artificial e mais ainda o que é inteligência, né? Então acaba complicando a própria definição. Então os aplicativos de AI têm as seguintes características: tirar conclusões a partir da aplicação de regras lógicas na análise de um conjunto de dados, reconhecer padrões visuais, sensoriais, comportamentais, aprender com os erros e acertos para agir de forma eficaz no futuro. E a interferência que é a capacidade de ampliar o raciocínio em relação às coisas cotidianas. A inteligência artificial surgiu após a Segunda Grande Guerra, né? Quando o Alan Turing produziu um artigo intitulado Computing Machine and Intelligence. E vários cientistas a partir daí começaram a se preocupar com a inteligência artificial em máquinas, né? Então teve um grande desenvolvimento. Então a inteligência artificial se divide nos seguintes domínios: a cognitiva, a robótica e a interface natural. A cognitiva está dividida em sistemas especialistas, sistemas baseados no conhecimento, sistemas de aprendizagem, lógica difusa, algoritmos genéricos, redes neurais e agentes inteligentes. Por sua vez, a robótica se divide em percepção visual, tatilidade, destreza, locomoção e condução. Já a interface natural se divide em linguagens naturais, reconhecimento de voz, interfaces multissensoriais e realidade virtual. Então, a ciência cognitiva, né, baseia-se em pesquisas da biologia, neurologia, psiquiatria, matemática e outras disciplinas afins, né, e concentra-se em pesquisar como o cérebro humano funciona e como os seres humanos pensam e aprendem. Então, esse conhecimento é aplicado na inteligência artificial, nos sistemas de inteligência artificial. Ainda dentro da ciência cognitiva, a gente tem os sistemas especialistas, né, que são consultores especializados, né? Então, eles fazem uma determinada tarefa auxiliando os seres humanos. Já os sistemas baseados em conhecimento, eles adicionam a uma base de conhecimento alguma faculdade de raciocínio em bancos de dados, né? Então, eles auxiliam bastante os sistemas de solução de problemas. O sistema de aprendizagem adaptativa é um sistema de informação que pode modificar o seu comportamento com base em informações que ele vai adquirindo quando opera. Ele vai se adaptando a novas situações. Já na lógica difusa, né,
ele pode processar dados incompletos ou apenas parciais. Então é interessante, né? Muito interessante isso aí. A gente viu agora nos manuscritos do Mar Morto, onde foram encontrados fragmentos e os softwares de inteligência artificial completaram aquela informação que estava faltando, né? Então, artefatos históricos, né, que são parciais, os sistemas têm completado, né? Então é bastante interessante isso. A rede neural, né, pode aprender processando exemplos de soluções, à medida que eles vão expandindo o conhecimento, tendo contato com o aprendizado. Já o algoritmo genérico, né, é um software que utiliza a randomização darwiniana, né, a sobrevivência do mais apto, e outras funções matemáticas para simular processos evolutivos que podem gerar soluções cada vez melhores para os problemas. Os agentes inteligentes utilizam sistemas especialistas e outras tecnologias de AI para atuarem como substituto de softwares para uma diversidade de aplicações de usuários finais. A gente usa muito esse tipo de agente inteligente quando faz a instalação, baixa um aplicativo e faz uma instalação, principalmente quando você faz num PC. Nos smartphones são bem mais automatizados os wizards ou assistentes. No PC ele fica fazendo um monte de pergunta, quer personalizar, você quer criar a pasta, faz a instalação padrão e vai por aí afora. A robótica, né, por sua vez, ela é a parte da engenharia, da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, engenharia e filosofia são disciplinas que dão base à robótica. Então, a robótica, a ideia é criar máquinas, né, robôs, com faculdades físicas semelhantes ao humano, inteligência de computador e controle por computador, que inclui a percepção visual, que seria a visão, as faculdades táteis, que é o tato, a destreza, que é a habilidade no manuseio e manipulação, a locomoção, que é a capacidade de se mover sobre qualquer terreno, a condução, que é encontrar adequadamente o seu caminho até um ponto de destino. Então, o robô é um dispositivo autônomo, autômato, portanto, né, que percebe o mundo à sua volta, fazendo comparações, pensa, né, na verdade ele processa os dados e age conforme resultado de sua própria análise. A interface natural é aquela que a gente mais percebe, pois ela conversa com os seres humanos, né, e compreende, né, o que é que o ser humano está falando. A interface natural está subdividida em linguagem natural, né, que é uma programação próxima da linguagem humana, então a gente pode dar ordens ao computador. As interfaces multissensoriais, que reconhecem os movimentos do corpo humano, né, e permite operar. Então a gente já vê muito isso em jogos. Os jogos a pessoa faz sinais e o jogo entende o que é que ele está falando, o que é que ele está desejando dentro do jogo. O reconhecimento de voz, que cada vez está mais fácil, né? Os nossos smartphones fazem isso com muita facilidade, né? E tem várias outras aplicações. As interfaces multissensoriais permitem, né, que mundos simulados, simulações feitas em computador, né, apareçam como realidade para os seres humanos.
A gente tem aí assistentes virtuais e pessoais dentro da inteligência artificial na prática. Então, eles podem ajudar o usuário para melhorar a experiência dele com os aplicativos. Então, dentre os assistentes virtuais, temos a BIA, que é a sigla Bradesco Inteligência Artificial, ou a Aisha, que é um software também para os usuários da Caixa Econômica Federal. Já dentro dos assistentes pessoais, temos o Siri da Apple, o Cortana da Microsoft e o Hello Google. Já os chatbots, eles permitem conversar com pessoas em linguagem natural, direcionar o atendimento conforme a demanda do usuário, reduzir o tempo de atendimento, aumentar o percentual de soluções em questões simples, sem a intervenção de seres humanos. Ainda dentro do capítulo Inteligência Artificial na Prática, a gente tem ferramentas para o monitoramento ativo, traçar perfil de clientes de forma precisa, indicando pontos de atenção, encontrar padrões de compra de clientes e comportamento dele, alertar sobre o risco de churn, ai palavrinha difícil, que é o estudo do percentual de clientes que cancelam o serviço contratado a partir de um determinado tempo. Aí na prática, em vendas e marketing, é entender a preferência do consumidor, antecipar demandas e tendência de consumos, personalizar o produto e atendimento, melhorar a experiência de compra e as máquinas que aprendem, né? Então, ele vai coletando dados e fazendo adaptações. Existem softwares que trabalham em tempo real, são exigidos em tempo real, como recalcular o preço de um transporte, né? A gente vê isso lá nos aplicativos de carona, né? Na verdade, substituir o táxi, né? Recalcular rotas, calcular descontos de acordo com o cliente, definir prioridade de atendimento do cliente. Então ele liga para uma central de atendimento e conforme a classificação do cliente ele passa na frente de outros, né? Também no controle do fluxo de trânsito dentro de uma cidade. Até mesmo tem vídeos na internet lá que mostram os depósitos automatizados e as prateleiras e os robôs andando de um lado para o outro, né? E esse fluxo precisa ser controlado em tempo real. Os sistemas de AI também podem ser bastante importantes nos controles e previsões, como calcular a previsão de demanda e o dimensionamento dos estoques, integrar com sistemas de ERP, evitar rupturas no fornecimento ou pausas no fornecimento, né? Otimizando o armazenamento, reduzindo custos com grandes armazéns, reduzir gastos com compras desnecessárias, melhorar o fluxo de comunicação entre a indústria e o varejo. Os sistemas de AI também podem ser decisivos na questão de segurança, identificando tentativas de fraude, tentativas de ataques, a auxiliar na identificação e rastreamento de pessoas, né, analisar imagem, câmeras. A China tem usado isso e agora, se não me engano, no ano que vem vai expandir para a China inteira. É bastante interessante vocês darem uma olhada nisso, né? Eles controlam os cidadãos todos em tempo real para saber o que é que eles estão fazendo e eles ganham pontos se, por exemplo, compram produtos de higiene, mas perdem pontos se eles compram produtos de bebida e coisas assim, né? O seu comportamento na rua também, né? Então, a inteligência artificial aí está sendo usada para identificar essas pessoas tanto na rua quanto dentro dos supermercados, dentro de qualquer ambiente.
O recrutamento e seleção de funcionários também tem utilizado inteligência artificial, né, para alinhar esses perfis com o que a empresa precisa, né? Então, busca pessoas, faz entrevistas virtuais, testes, avaliações, né, e emite até uma qualificação do candidato para ver se ele se enquadra nos perfis que a empresa está buscando para aquela. Na educação, a inteligência artificial vai prover agentes inteligentes ou companheiros inteligentes de aprendizagem que estarão sempre oferecendo novos conhecimentos para as pessoas. Os monitores inteligentes, né, vão monitorar a aprendizagem do aluno. Então, ainda voltando à China, né, dentro de uma sala de aula presencial ou mesmo à distância, o aluno é monitorado através da câmera do seu equipamento ou a câmera da sala. Então, conforme ele presta atenção ou não na aula, são dirigidas questões para ele. Então, ele pode fazer um curso em 1 ano e meio ou em 4 anos, dependendo então da sua aplicação nas aulas, né? E os professores holográficos, né? Já tem algumas faculdades lá, se eu não me engano, na Inglaterra, já fazendo a exibição desse professor. Então ele não, a holografia deve ser uma coisa que vai estar presente nos nossos dias aí, a gente vai poder encontrar parentes que já morreram, tirar fotografia com eles, né? E o professor holográfico deve ser uma presença constante. As vantagens da inteligência artificial é aprofundar a relação da empresa com os seus dados, ela vai conhecer melhor, vai otimizar os processos empresariais, melhorar o conhecimento sobre o potencial do negócio e sua participação no mercado, reduzir a demanda sobre os recursos humanos, gerar um diferencial competitivo valioso e aprender continuamente com os dados da empresa. A partir de tantas vantagens, quais seriam então as desvantagens do uso da inteligência artificial? É a substituição de várias profissões que hoje existem. Então, tudo aquilo que for repetitivo, tudo aquilo que for, pelo menos por enquanto, de análise simples e decisões, a máquina vai fazer, né? Então, substituindo o ser humano em várias aplicações, como a gente já tem visto aí. Então, vai exigir que as pessoas se requalifiquem para outras funções, porque a inteligência artificial, como vimos, vai substituir vários desses trabalhos que são executados hoje pelos seres humanos. Assim, concluímos esta aula onde vimos algumas aplicações importantes para a inteligência artificial.